Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar. E hoje eu trago para vocês aqui os palpites dessa terça-feira de jogos, dia 28/4, tá? A gente tem um joguinho de Premier League muito bom e a gente tem um joguinho de La Liga também muito bom. Copa de Portugal e a Libertadores Sul-Americana, beleza? Trouxe aqui bons jogos pra gente trabalhar, 8 oportunidades. No fim do vídeo eu vou deixar aquele bilhetinho pronto, então já se inscreve no canal, deixa o gostei aí e bora pro vídeo. Seguinte então, o primeiro jogo que a gente tem aqui é o jogo do Manchester City contra o Aston Villa. Cara, de cara eu já falo pra você, essa cotação do City aqui não tá errada, porque tá em casa. Mas eu não concordo, tá? Eu acho que ela poderia estar um pouquinho maior. Eu acho que não podemos respeitar a equipe do Aston Villa, que tá jogando muita bola, beleza? Apesar da desclassificação aqui pro PSG, fez uma baita virada aqui de 3-2 em casa, meteu 4-1 no Newcastle, que também vinha jogando muita bola, e a fase na Premier League é muito absurda. 1-0 no Brentford, 3-0 do Preston na FA Cup, né? 3-0 do Brighton, venceu o Nottingham Forest, Southampton 3-0 e agora amassou a equipe do Newcastle. Então é muito boa a fase, tá, da equipe do Aston Villa. E o City também veio uma fase legal. Venceu aqui o Everton, né, por 2-0. Virou esse jogo aqui perdendo de 2-0 para 5-2 contra o Crystal Palace. Empatou com o United e venceu por 2-0 a equipe do Leicester. Venceu o Bournemouth, empatou com o Brighton, perdeu para o Nottingham Forest. Então as duas equipes vêm em boas crescentes, vêm jogando bem. Só que essa cotação para mim aqui está um pouquinho alta pro Aston Villa. Eu acho que dá pra pegar um handicapzinho, mas também é um jogo bem aberto. Eu não sei se vai ter odd, tá? 1,5, 1,17, oddzinha bem esmagada. O joguinho do primeiro turno foi 2-1 Aston Villa, né? Naquela draga que o City tava. Então, aqui é o seguinte, o City com 58, beleza? Newcastle 59, Nottingham Forest 57, Aston Villa 57. O Chelsea, eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? Então o Chelsea venceu, tá com 57 também. Então tá uma mistura aqui, esses jogos aqui de Premier League, tudo pela vaga da Champions League aqui. Então o City não pode vacilar, o Aston Villa não pode vacilar, jogo bom, jogo aberto, para mim jogo de gols. A média das equipes é muito alta, o primeiro jogo ficou 2-1, então a gente já viu um jogo de gols. A média das equipes, olha, 2,60 do City e 3,40 do Aston Villa, média de 2,60 gols marcados por jogo, e o City média também de quase 2 gols marcados por jogo, tá? Over o make 70% dos jogos do City, do Aston Villa 90%, e olha que legal, 90% dos jogos do Aston Villa também bateu esse over 2,5. Então é uma equipe realmente muito over. Eu gosto bastante desse 1,5 gols, eu gosto bastante do ambas marcam em 50 e esse 2,5 gols aqui também tá legal a 1,53. Só que eu gosto mais ainda do handicapzinho pro Aston, tá? Eu acho se uma equipe hoje, em termos de futebol, tá jogando mais que o City. Então, puxar um handicapzinho mais 2 pro Aston Villa aqui, pra mim tem valor demais, vai estar pagando bem, eu acho muito interessante. Eu não vejo o Aston Villa perdendo por mais de 2 gols de diferença para a equipe do City. Se ele perder por 2 gols, anula. Se ele tomar 3 gols, só que é head, tá? Barcelona e Mallorca, vamos lá. A equipe do Mallorca até bem, vem aqui na 7ª colocação com 44 pontos, mas o Barça aqui tá buscando o título, né? Tá buscando o título, 73 pontos, 88 gols marcados, 32 gols sofridos, já tá com aquela sorte de campeão, virou o jogo no último lance contra o Celta de Vigo aqui, então aqui não tem como ficar de fora da vitória do Barça, tá? Mallorca, olha aqui, muito empate, cara, algumas derrotas, venceu aqui da Real Sociedad por 2-0 no jogo bom, mas venceu o Espanhol, que é uma equipe bem mais fraca, venceu o Las Palmas, tá lá embaixo na tabela, então aqui, cara, realmente em casa, o Barça é muito superior. Então, vamos pegar essa vitória do Barça aqui, beleza? Rio Ave Sport, a mesma coisa. Aqui é joguinho de Portugal Cup, tá? Copinha de Portugal. Primeiro jogo ficou 2-0 pro Sport. E aqui eu não vejo outro placar, a não ser a vitória do Sport de novo, beleza? Para classificar aí para a final da Portugal Cup, combinado? Então, vitória do Sport, 2 jogos aqui pra gente ir em back. Agora sim, jogos aqui da Libertadores. Não tá aparecendo a classificação, deixa eu puxar ela aqui. Vou olhar para o monitor do lado aqui porque eu tenho ela aqui, tá? LDU de Quito e Flamengo, vamos lá. LDU de Quito, a primeira colocada do grupo com uma vitória, um empate, 4 pontos. Central Córdoba, uma vitória, um empate também. E o Flamengo aqui com uma vitória e uma derrota, beleza? O Flamengo venceu o Deportivo Táchira fora de casa e tomou dentro de sua casa uma derrota por 2-1 para o Central Córdoba. Feia essa derrota aqui, tá? Aí após essa derrota já foi na casa do Grêmio, amassou o Grêmio 2-0 e meteu um 6 dentro de casa contra o Juventude, tá? E não jogou mal contra o Vasco. Não jogou mal, só que realmente Léo Jardim fechou o gol. O Flamengo merecia essa vitória aqui.
jogou por merecer, mas poderia ter jogado mais, tá? A equipe do Flamengo é muito boa, é muito forte, só que a LDU de Quito é uma equipe bem chata, né? É uma equipe do Equador, uma equipe extremamente aborrecida. Então, ó, meteu 2-0 no Táchira também, igual o Flamengo venceu, e empatou fora de casa com o Central Córdoba. Então, pô, joguinho bom, joguinho bem aberto, mas eu vou puxar aqui um handicapzinho mais 2 pro LDU de Quito, tá? Jogando em casa. Já jogaram antes? Já. Ó, na casa da LDU de Quito, da Libertadores de 2021, 3-2 Flamengo. Então o nosso handicap bateria. E na casa da LDU de Quito, novamente, em 2019, 2-1 LDU de Quito. Ela é muito forte dentro de casa. Então, handicapzinho mais 2 a favor da LDU de Quito. Se não tiver o mais 2, pego mais 1,5. Tá? Primeiro colocado do grupo, deve segurar bastante esse jogo. Um pontinho aqui para ela é ótimo, porque o Flamengo também não pontua. Provavelmente o Central Córdoba vai vencer o Táchira, que é horrível. Então, assim, é um jogo mais complicado para o Flamengo. Se ele vacilar, ele pode acabar tomando um golzinho aqui. Então, eu gosto bastante desse handicap aqui para LDU de Quito, beleza? Carabobo e Universidade de Chile. Cara, aqui é o seguinte. Universidade de Chile com 6 pontos, Estudiantes com 3, Botafogo com 3, então ela já tá com a vantagem até legal, tá? Ela venceu o Botafogo na sua casa e venceu o Estudiantes fora. Eu acho que é isso mesmo, tá? Vamos ver aqui. Que ó, venceu por 2-1 Estudiantes na Argentina, jogo difícil, e venceu o Botafogo por 1-0. Então, e já também na Liga vem de vitórias, né? Liga, na Copa e tudo mais. Equipe muito forte e pega um cara bobo, cara, que é uma equipe da Venezuela, e eu falo isso sempre. Equipes da Venezuela são muito inferiores taticamente. Então, tomou 2-0 pro Botafogo na casa do Botafogo. Então, o Estudiantes foi lá na casa do cara bobo e meteu 2-0, beleza? E o Estudiantes, na sua casa, tomou 2-1 para a Universidade do Chile. Então, a gente já vê ali, tem uma esperança um pouco na Universidade do Chile, né? Então, aqui não tem como fugir de nada a favor dela. Realmente, o cara bobo é muito inferior e não deve conseguir essa classificação, tá com 0 pontos já, saldo de -4, beleza? Então, vitória ou empate do Universidade do Chile, beleza? Universidade do Chile ou empate. Se o empate anula aqui, tá um 5-7, vai estar ali próximo de talvez de 1,17, 1,18, esse empate ou Universidade de Chile. Pra mim, vale a pena demais, tá? Colo-Colo e Racing. Pô, pra mim que é um joguinho muito aberto. O Racing, ele tá muito over. Vamos lá. Antes de eu falar a classificação, só puxar aqui pra vocês, ó. Os últimos jogos do Racing. A gente vê, ó, 2-0, 2-1, 3-0, 4-1 no Banfield. Agora pela Libertadores, perdeu de 2-1 pro Atlético Bucaramanga em casa, então bateu o over 1,5. E pela Libertadores também foi 3-0 na casa do Fortaleza. Então 2 jogos aí que ele marcou, que teve 3 gols, beleza? Então muito over. E o Colo-Colo também, pela Libertadores, ó, 3-3 contra o Atlético Bucaramanga. E em casa contra, contra o Fortaleza. Cara, cadê isso? Fugiu. Ah, não, foi só um jogo, cara? Pô, foi só um jogo. Tô procurando aqui, por isso que não tem. Esse jogo foi encerrado, né? Teve confusão na torcida do Colo-Colo, teve morte de torcedor. Tô lembrando agora, foi anulado esse jogo, eu não sei o que rolou dele. Mas enfim, cara, jogo aberto, tá? Jogo aberto, o Racing tá com 3 pontos. Esse jogo aqui do Colo-Colo e Fortaleza, eu não sei o que vai suceder dele. O Bucaramanga já deu uma disparada com 4 pontos. Pra mim, isso aqui é joguinho de over 1,5, beleza? 1,36. Tá bacana demais. Internacional e Fortaleza. Ó, Internacional e Nacional, tá? Vamos lá também, puxar a classificação. Nacional com 0 pontos, perdeu pro Atlético Nacional e pro Bahia. Bahia foi na casa do Nacional e venceu. E o Inter aqui com uma vitória, um empate, 4 pontos. Vai jogar Bahia e Atlético Nacional. Pô, aqui também não tem como fugir de nada a favor do Inter, tá? De não pegar nada a favor do Inter, beleza? Aqui, ó, perdeu de 1-0 e tomou 3 do Nacional de Medellín, tá? O Inter meteu 3 no Medellín, tava com um jogador a mais, mesmo assim, antes já tinha feito o gol. Meteu 3 no Cruzeiro em casa, vem de bons jogos, empatou agora o clássico aqui, o Grenal. Então, pra mim, é a vitória do Inter, não tem como ficar de fora. E Vasco e Lanús, cara, eu vou pegar um golzinho do Vasco nesse jogo, beleza? Vamos lá na classificação, tem aqui, tem, ó. Vasco, 4 pontos, Lanús, 4 pontos, aqui passa o primeiro direto, o segundo pega essa vaga em playoffs. Puerto Cabello da Venezuela também, horrível, horrível, horrível. Melgar também, horrível. Então aqui a disputa vai ser entre Lanús e Vasco mesmo. Lanús chegou na semifinal da Sul-Americana ano passado, né? Jogou contra o Cruzeiro e perdeu. Então é uma equipe forte, mas vou pegar um golzinho do Vasco, beleza? Então é isso, turma. Jogos muito bons pra gente trabalhar, principalmente ao vivo essa Libertadores Sul-Americana. Eu trouxe alguns mercados aqui, mas é um campeonato ainda mais pro ao vivo, beleza?
beleza? Então pega o bilhetinho aí no final do vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. O nosso grupo tá na descrição. Tamo junto, até amanhã. Fui!